Podemos. Pronto, já começamos nossa aula hoje, do dia 19/9, com a participação especial da minha querida amiga Maria Inês Cooper. Sem delongas, vamos direto. É sua, Inês, o tempo todo. Hoje é o dia 1, né? Hoje é o dia 1. Verdade. E o dia 1 é o começo, né? E, assim, pelo jeito, as pessoas que estão nessa reunião são pessoas que estão interessadas, né? Que é o menos é mais, né? Hoje. Pessoas que estão interessadas em entender mais, né? E criar mais para a sua vida. Não é verdade? Com certeza. Bora lá, né? Então, em primeiro lugar, vamos baixar nossas barreiras, né? O que é baixar barreiras? A Elisete sabe, as outras pessoas também, se não sabem, baixar nossas barreiras é assim, nesse momento, entrar nessa reunião por inteiro, sem pontos de vista do que vai ser, do que tem que ser, sem expectativas, né? Baixando nossas barreiras, sem pontos de vista nenhum, apenas recebendo, aprendendo a receber. O que nós vamos aprender nessa reunião de hoje, pode ser que muitos já saibam, outros estão começando, porém, uma das coisas interessantes que eu aprendi com esses... Depois eu vou passar o nome desses neurocientistas para vocês, né? Porque nós temos uma ideia equivocada de que é na força, na luta, e os coaches fazem isso muito com a gente. Ai, tem que ter a meta. Temos que ter meta? Temos, sim. Ninguém vive sem um objetivo. Mas isso não pode ser uma coisa de sofrimento, que cause sofrimento, que cause a pior coisa que existe é a competição. Na competição, nós estamos sempre tentando provar para o outro que nós somos melhores. Então, nós temos um objetivo e nós temos que superar o outro, e, na realidade, nós não temos que superar o outro. Nós temos que superar nós mesmos. Então, quando nós fazemos o nosso melhor, nós estamos nos superando. Às vezes, o nosso melhor é 5, o melhor do outro é 8. Tudo bem. Ele é ele, eu sou eu. Eu não tenho que competir com ele, eu não tenho que ficar no desespero. Eu tenho que olhar para mim e fazer o meu melhor dentro daquilo que eu estou fazendo. Aí sim, você para de lutar, porque, eu não sei, tem uma... não dar força para o inimigo. Na Bíblia está escrito, tá? Eu não entendo muito de Bíblia, mas tá, não dar força para o inimigo. A questão do bem e do mal. Não existe bem e mal, não existe certo e errado. Cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado. E hoje nós estamos aqui, por exemplo, não é uma aula assim para todo mundo ficar expert. Não. É para cada um olhar para si e tentar melhorar a sua vida. Alô, seu Moisés, tudo bem? Né? Chegou lá. Né? Então, para a gente olhar o que a gente pode ser melhor a cada dia. Não melhor do que o outro, mas melhor que nós mesmos. Porque assim, não dá para medir a capacidade do outro com a minha. E nas empresas existe a competição? Existe. Só que quando nós entramos nessa competição com a força, com a determinação, com a garra, que tudo a gente está lutando, 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 e é um desgaste muito grande. E é isso que as empresas, na maior parte das vezes, fazem com a gente.
tem que lutar, tem que fazer. A empresa precisa disso. Ela incentiva porque ela precisa disso. Só que nós estamos olhando para nós hoje, para a nossa essência, quem nós somos, qual é a nossa verdade, no que nós acreditamos. Faz sentido o que eu acredito? Eu tenho que lutar contra o outro? Quando você luta contra o outro, você dá força para o inimigo. E quando você luta, você vai em direção ao inimigo, e o que ele faz? Ele cria força contra você. Quando você relaxa e deixa passar, e começa a trabalhar o seu melhor, trabalhar a sua essência, a sua energia, tudo à sua volta melhora. Porque cada vez que um melhora, 350 mil pessoas melhoram. Porque, como a Elisete diz, o seu resultado depende da sua energia. E que energia é essa? Que energia nós estamos usando? Quando nós usamos a força, nós estamos lutando contra. Então, quanto mais leveza nós temos, quanto mais nós olhamos isso com leveza, quanto mais nós eliminamos, nós vamos falar, ó, que chique aí, hein? Gostei, Elisete. Na elegância, né? Vocês estão me ouvindo? Está fazendo sentido para vocês? Vocês podem deixar o microfone Estamos aberto, vocês ouvindo podem... sim, Inês. Estamos ouvindo sim. É sim. só Então, que eu por carregar. Sim, te ouvindo bem e faz isso é sentido. uma coisa. Então, isso é uma conversa. Deixa os microfones abertos para vocês interagirem comigo, né? Não tem importância. Isso é ótimo, porque senão eu vou ficar falando aqui. Vai chegar uma hora que vai dar sono, vai cansar. Porque, assim, o que nós vamos entender? Que não é tanto o falar, mas é o sentir. Quando a gente começa a olhar para dentro da gente e começa a sentir realmente, a gente começa a perceber a nossa volta. E tudo que nós julgamos de errado no outro, que nós vemos de errado no outro, nós temos em nós, só que nós não percebemos. Então, a hora que eu julgo o outro é porque eu enxerguei alguma coisa no outro que eu tenho dentro de mim. Porque eu não sei se vocês já estudaram que nós vivemos num campo de energia. E nós estamos todos juntos, misturados aqui nesse campo. Não existe ninguém melhor, ninguém pior. O que existe é cada um com a sua verdade. O que eu aprendi na minha infância é o que determina o que eu vou ser no futuro. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu só descobri isso com quase 75 anos. Até então, eu não sabia por que eu lutei tanto na minha vida para depois acabar sem nada. E vocês, como estão na faixa dos 40, não sei a idade. 30. 18. Mas deve ser na faixa dos 40, 50, por aí. É isso? Estou certa? 18. Não, falando cientificamente. Bom, você tem 18, eu tenho 16. Não, mas falando... Hoje nós vamos falar assim... É isso. Viu? Hoje nós Cientificamente. O que nós estamos fazendo aqui é entender a parte científica dessa meleca toda. Porque até então a gente tem... mas é inveja, é mal olhado, é não sei o quê. É a fulana que me passou a perna, é o fulano que me deu um golpe. Até então nós estamos olhando tudo do lado de fora, porque foi assim que nós aprendemos. Nós não podemos confiar em ninguém. Olha o governo, né?
Nossa, uns são contra, outros são a favor, né? E isso não leva a nada, a vidinha da gente continua a mesma, né? A vida da gente continua a mesma. E por que eu estou falando isso? Porque a Elisete conhece a minha história e quando ela me conheceu, eu já estava assim, numa fase, eu estava com 50 anos já, mais de 50, acho, bem mais de 50, e numa dificuldade terrível. Agora, imagina, uma pessoa que viajou o mundo, uma pessoa que tinha 5 carros importados na garagem, e isso é real, eu tenho as fotos, eu tenho tudo. Por que, de repente, acabou tudo? Aí, o meu marido faleceu, fiquei sem nada, acho que eu já falei isso na semana passada, alguma coisa, né, Elisete? E eu acabei ficando... o que aconteceu? Eu tinha uma vida de princesa. Eu tinha empregada, faxineira, cozinheira, as roupas iam tudo para a lavanderia, tintureiro, né? Era uma coisa assim, bem... era de ter dinheiro mesmo, eu tinha muito mais do que a minha família. Minha família não era pobre, mas eu tinha muito mais do que a minha família. E aí eu era vista como a riquinha. Mas não foi isso que causou, né, as minhas perdas. Até então eu não sabia. Aí, de repente, em 2 anos, acabou tudo e eu fiquei com uma mala de roupa, literalmente, uma mala de roupa. Eu tinha uma casa de 14 cômodos, vendi, eu tinha apartamento, tinha 3 apartamentos, tinha um terreno de 750 metros na frente do Palácio do Governo de São Paulo. E tudo isso foi. Casa na praia, tudo foi. E a gente não percebeu o que estava acontecendo. Até ficamos inadimplentes, nome sujo. E aí? Aí fui ter que trabalhar, né? Eu tinha sido concursada da prefeitura, fui trabalhar. Foi lá que eu conheci a Elisete. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu não sei nem se a Elisete sabe, que eu estava assim, era aquilo de vender, morando em casa alugada, sem ter dinheiro para pagar, meus filhos todos bem, mas como eu não estava no receber, o que eles mandavam ia para o ralo também. Então, é assim, quando a gente está na escassez, a gente leva os outros também. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente envolve filhos, envolve família, você empresta dinheiro do compadre, empresta dinheiro não sei de quem, e você não tem como devolver esse dinheiro. Então, o que você está fazendo? Lesando o outro também. E isso é uma coisa de energia, mas até então eu não sabia disso, não. Quando a Elisete chegou na minha vida, foi um dia antes, eu cheguei no meu quintal, tinha uma árvore grande lá que eu tinha plantado, e eu cheguei, Deus, chega, acabou, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Tudo que eu fiz até agora não deu certo. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito, perfeito. Tudo que eu fiz na minha vida até agora não deu certo. Eu não vou fazer mais nada. E tinha um detalhe que o que eu pensava assim, eu não aguento mais essa vida. Eu vou acabar com isso. Aí eu pensava, não, mas eu não posso deixar o Djalma, que era meu marido. Não posso deixar ele aqui. Então nós vamos nós dois. Olha o grau de loucura que estava, né? A gente vai, eu vou dar um jeito nisso. Aí eu pensava nos meus filhos, ai, coitados, mas eles vão sofrer muito. Aí eu virava a chave. Então, mas várias vezes eu pensei nisso. Chegava em casa e disse, não, acabou, vou embora dessa terra, né? Aí eu cheguei no meu quintal e fiz isso. Falei, Deus, eu não aguento mais. Tudo que eu fiz não deu certo.
porque eu tinha lido todos esses livros, né? Mente Milionária, O Segredo da Mente Milionária, A Ciência de Ficar Rico, e não sei o que. Eu tinha lido tudo isso. Eu dava aula disso. Eu fazia uma linda palestra, depois virava a esquina e tomava o ônibus do Campo Limpo, cheio, lotado, né? Ia de pé, porque eu não tinha dinheiro. E quando eu fiz isso, que eu entreguei mesmo, falei, não quero saber. Aí veio uma frase na minha cabeça. Agora eu só quero facilidades. E o que aconteceu? No outro dia encontrei Elisete. E a Elisete me ofereceu para trabalhar com terapia com a equipe dela. Bom, pelo menos ali eu tinha um trabalho, né? Eu já tinha um trabalho. A Elisete nem sabia, né? Porque para a Elisete eu era a dondoca, né, Elisete? Com a A bolsa gente tem... maravilhosa com a bolsa maravilhosa da Michael Cross. Fazia, né? Então, assim, ela não sabia da minha situação. Mas aquilo foi uma abertura. Foi quando eu comecei na Nippon Flex sem querer começar, porque eu não era vendedora. O que eu fazia? Eu ficava em Sorocaba na casa das minhas cunhadas, e minhas cunhadas são bem de vida. A única pobre ali era eu mesma, né? Então, eu fiquei encantada quando eu ia nos workshops, né, os depoimentos, o colchão, porque fulano sarou, e porque, né, saiu andando, e porque curou isso. E eu comecei a contar. Eu estava jantando com eles, ou tomando café, alguma coisa, as minhas cunhadas iam lá, meus cunhados, e eu falando, né? E gente, vamos conhecer isso. Foram no workshop, ficaram encantadas com o workshop. E eu não tinha a menor intenção de vender. Como é que a gente faz para comprar? Eu falei, vou falar com a Elisete. Aí a Elisete, vende para eles. Eu falei, eu não vou vender, eu não sou vendedora. Vende para eles. Aí eu falei, não, eu não vou vender, vende você, né? Aí ela me ajudando, me incentivando, e eu nada, né? Porque eu ainda não queria descer do vendendo, mesmo porque era para parentes, né? Um dos meus cunhados, japonês, ele vivia todo entrevado por causa da coluna. Ele foi na reunião, comprou o colchão, comprou o mais simplesinho, lembra? Elisete, o Claro que eu Paulinho? lembro. Claro Comprou. que eu lembro. Foram 200 mil em vendas em 26 dias. Então, Só colchão. Só colchão. Só o Paulinho, que ele era mais esperto do que eu, né? Ele morava num apartamento, num prédio de não sei quantos andares. Ele ficou bom em 15 dias, né, Lisete? Foi muito Lembra rápido. que ele Foi tinha lindo. muito, muito rápido, o Paulinho ficou bom, e todo mundo começou a perguntar ali no prédio: oi, Paulinho, nossa, o que você fez? Porque o Paulinho andava feito um velhinho, arcado, não podia nem amarrar o sapato. Quando o Paulinho ficou bom, todo mundo se interessou e ele vendeu para o prédio inteiro, inclusive, e só top de linha, porque era um prédio de gente, né, que tinha dinheiro. Só a moça da cobertura comprou para a família inteira. Lembra da Ângela, Claro, a japonesa? a japonesa. Ela comprou para a família inteira. A Dercy começou a vender. A Dercy era mais acanhada, o Paulinho e a Diná eram mais atirados, né? Eu sei que eu mesma não vendi quase nada, mas eu fui em algumas pessoas em São Paulo que tinham dinheiro, que eram nossos amigos quando a gente tinha dinheiro, né? E de dó, talvez, eles compraram,
Então, em São Paulo, eu consegui vender, eu acho que uns 4 ou 5, tudo top de linha. Eu É sei que, né, sozinha que você foi está falando que você vendeu, né? Sozinha, porque as outras era tudo, fazia parte da sua organização, né? Porque para você que está no começo. exatamente. Então, eu não forcei nada, só eu atraí as pessoas certas. Por quê? Eu não estava empurrando, né? Eu não estava empurrando, eu não estava lutando contra. Eu não tinha a menor intenção, eu era terapeuta, eu não tinha a menor intenção de vender realmente. Imagina eu vender colchão, né? A madame vender colchão, né? Não, de jeito nenhum. Ser terapeuta é mais chique, né? Não é, Elisete? Né? Então, achava eu no momento, né? Eu sei que nesses 26 dias, foram 26 dias, né, Elisete? Eu não estou te ouvindo, Vinte e Elisete. seis dias você foi distribuidora. Bateu a meta, mas depois continuou. O trabalho não parou. Sim. Então, A mas meta era nesses 26 200.000. dias, nesses 26 dias, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, porque eu juro, eu não tomava muito conhecimento. Né? Não tomava muito conhecimento. Eu achava que a vendedora, né? Aí eu aprendi eu ainda não tinha caído a ficha de que era um negócio maravilhoso, não tinha caído a ficha ainda de que se eu fizesse a coisa certa, né? Eu teria avançado muito, mas eu não tinha essa consciência. Isso que eu vou passar para vocês hoje, naquela época eu não tinha. Então, a questão, eu aprendi a vender, vendi para médicos, vendi para pessoas, mas eu não tinha interesse no negócio. Mesmo já sendo distribuidora, eu não vestia camisa, eu não assumi. E eu ia dar aula, né, Elisete, para a sua equipe, eu ia dar aula de homeostase, eu já ia dar aula de barras, né? Mas eu não dava muito. Hã? O que Em você falou? Tatuí, em outras cidades, Isso, em Sorocaba. outras cidades. E detalhe importante, eu estava na prosperidade? Não, eu ainda estava na escassez. E é esse o grande ponto, sabe? Eu ainda estava na escassez. Eu ia dar aula, aí começou a história novamente. Vendi, consegui vender em São Paulo, depois eu ia dar aula, ia para todo lugar que a Elisete me levava, eu ia dar aula. Fomos para Itapeva fazer vendas, lembra, Elisete? Claro. Em Itapeva, né, com o Duque, né? A esposa dele até faleceu faz 2 anos, né? E aí foi uma maravilha. Esse dinheiro nunca ficou na minha mão. Eu não sei o que aconteceu. Eu ia dar aula lá não sei aonde e ninguém me pagava. Um pagava, 2 pagavam, tudo. Agora, era eles que não me pagavam ou eu que não estava na energia do receber? Quando alguém não paga a gente sempre aponta o dedo para o outro. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar dentro. Em que energia eu estou vibrando? Ah, eu sabia que esse cara era malandro. Ah, eu sabia que não ia dar certo. Ah, eu sabia que não ia me pagar. Então você já criou, você está criando essa energia. E naquele momento que eu ganhei
todo aquele dinheiro, eu, de repente, fiquei sem dinheiro de novo. Aliás, eu nunca usufruí desse dinheiro. Eu não sei. Então, hoje eu sei por quê. É por isso que eu estou contando para vocês. Não adianta, às vezes, a gente ganhar 30, 40 mil reais. Ah, meu Deus! E no mês seguinte, você não ganhar nada. E gastar tudo e ficar devendo. Então, o que está acontecendo? Quando o outro não nos paga, não é ele. Nós não estamos na energia do receber. E por isso nós atraímos pessoas que sacaneiam a gente. São as nossas crenças. Aquilo que eu acredito se torna realidade. Eu acredito na inveja? Se eu acredito na inveja, a inveja me pega. Agora, alguém inveja quem está na pior? Alguém inveja quem está ruim? Alguém inveja os pobres? Inveja? Claro que não. Não, não. Não. As pessoas invejam quem está bem. Ora, eu quero mais é que me invejem. Porque quando estão me invejando, é sinal que eu estou tendo sucesso. Gratidão, gratidão. Quanto mais me invejarem, mais rico eu vou ficar. Porque eu estou recebendo a energia de que eu sou rica. Então, isso é uma questão de energia. É esse o ponto. Nós vamos falar de energia. O que nós podemos fazer dentro disso para melhorar a nossa vida. Bom, cadê o dinheiro? Nada. Aí, meu marido faleceu, eu abandonei tudo, né? Vim para Florianópolis, abandonei tudo e cadê o dinheiro? Nada. Entreguei a minha casa, inclusive o meu colchão da Nippon Flex ficou na casa, porque a minha casa era alugada, né, que eu já não tinha mais casa, e para pagar a reforma da casa, para eu entregar, eu deixei o meu aparelho da Nippon Flex, eu deixei fogão, eu deixei geladeira, a máquina de lavar, armário, eu deixei a casa montada para pagar a reforma, porque eu não tinha o dinheiro. E eu não tinha coragem de falar para os meus filhos que eu precisava do dinheiro para pagar. E uma vez que você está na escassez, quando o outro vai te ajudar, ele não consegue. É muito interessante. Cada vez que o meu filho falava assim, olha, ele tem casas aqui alugadas em Florianópolis, assim, não, eu vou começar a mandar o dinheiro de uma das casas para vocês. O cara não pagava, o inquilino não pagava. Ele não mandava porque o inquilino não pagava. Então, é uma, é uma roda, sabe? Então, você está na escassez, você puxa o outro para a escassez também. E eu saí de lá com uma mala de roupa. Eu dei tudo que eu tinha, porque não tinha como trazer, e vim embora com uma mala de roupa para morar na casa do meu filho. E aí tem a nora, eu me dou demais com a minha nora, ela é maravilhosa, mas a gente acaba sendo uma intrusa. Bom, moral da história, fui embora para os Estados Unidos, morar com a minha outra filha também, e morando de favor, sem ter dinheiro nem para ir comprar uma bolacha e dizer, olha, isso aqui eu comprei com meu dinheiro. Não tinha. Né? Aí eu comecei a estudar. Eu falei, mas caramba, eu sou universitária, meu marido universitário, meu marido foi empresário, nós tínhamos uma distribuidora de remédios enorme lá no Morumbi. Como assim, né? Eu não estou entendendo isso.
E aí foi quando comecei a estudar. Quando eu entrei para o Axis, olha, isso é interessante, Lisete. Isso é interessante. Entrei para o Axis, fui fazer o meu primeiro curso de barras de Axis. E eu trabalhando como terapeuta lá no Espaço Olos, mais aquela, dava uma palestra maravilhosa, depois virava a esquina e entrava no ônibus lotado. Então, você fala sobre prosperidade e entra num ônibus lotado, que não tem nem lugar para você sentar. Você merece isso? Hoje aqui. Porém, você dá uma palestra falando do Elk Toller, falando da mente milionária, falando tudo, e fazendo, eu fazia todos os exercícios que eles mandavam. Bom, e aí? Qual era a minha energia? Então, quando eu fui para lá, que eu entrei no Axis, eu entendi uma coisa. Aí fiz o meu primeiro curso de barras, a minha agenda lotou, aí eu ganhei dinheiro pra caramba aquele mês. Aí, no mês seguinte, a minha agenda zerou e eu fiquei sem dinheiro de novo. Aí eu fiz uma pergunta. O Axis trabalha muito com perguntas e é isso que a Elisete vai passar para vocês, ou ela já passa, né? Trabalhar com perguntas. Porque nós temos um campo de energia aqui, onde está tudo especificado ali para nós. Só que nós não fazemos as perguntas. Nós vamos nas respostas. O que eu faço para ganhar dinheiro? Você tem que trabalhar muito, você tem que lutar, você tem que acordar de madrugada, você tem que. A vida inteira nós temos que. Então, é uma constante luta. Você nasce, cresce, vai para a escola, aprende, se forma, se torna médico, isso, aquilo, você não para viver, você não tem tempo de viver. Aí você tem os filhinhos, você trabalha para formar os filhinhos, aí você começa a focar no meu filho, que vai ser isso, que vai ser aquilo, não sei o quê. Pronto. E a hora que teu filho cresce, daí tem o filhinho, aí teu pai fica doente, a tua mãe fica doente, você tem que cuidar. E a tua vida, onde ficou? Você viveu realmente? Ou você passou uma vida tendo que? Faz sentido para vocês? Sim. Claro, claro. Faz sentido? Vocês estão vivendo o quê? Então, foi isso que aconteceu, que eu fiz essa pergunta para o universo. Fiz para Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí veio a resposta. Para de comemorar. Falei, como assim? Se eu ganhei dinheiro, era tudo que eu queria, que eu precisava, como eu não posso comemorar? Pode comemorar sim. Pode agradecer, a gratidão abre caminhos, só que você fecha para a energia do receber, porque você já está feliz só com aquilo. Aquilo já foi o suficiente. Você Falei já para o está feliz. Eduardo ontem isso. Lembra, Eduardo? Falei ontem para o Eduardo. Falou ontem isso aí. Então, Ele Você falou ganhou, acabou. comemora e como se não pergunta como é que quisesse você mais pode nada. melhorar. É. Como pode ser melhor ainda? Olho para minha conta bancária, eu tenho R$10. Ai, gratidão. Como pode melhorar mais ainda? Agora, se você olha e fala assim, ai, meu Deus, o que eu faço? Só tem, né? Você continua com os 10 e ainda perde os 10. Então, nesse dia que caiu essa ficha para mim, para de comemorar, eu falei, mas como assim, né? Comemora, gratidão, estou muito feliz, mas como eu posso ter mais disso com total facilidade? Como posso melhorar, né? Aí eu entendi que eu ia nos workshops
E o pessoal era levado nas cadeiras. Ah, fulano vendeu tanto, olha, e bate palma e sai de lá. Então, aquilo fechou. Por quê? É só aquilo. Ele não ampliou a energia daquilo. Tá, foi carregado na cadeira e tudo. Gratidão, universo, estou muito feliz. Gratidão, meu Deus, estou muito feliz. Mas como eu posso ter mais disso com total facilidade? Como eu posso criar mais na minha vida? Então aí entram as perguntas. E as perguntas abrem um campo de possibilidades no universo. Porque nós vivemos num emaranhado quântico, onde está tudo disponível para nós. Quando que eu fui entender isso? Então, quando veio esse download para mim, quando veio essa resposta para mim, eu entendi por que a maioria das pessoas da Nippon Flex ganhavam dinheiro num mês e no outro mês ficavam sem dinheiro. Porque não tinha a sequência, não tinha a consciência de que eu mereço isso, mas eu posso mais do que isso. Então, é criar a energia disso. Então, entendi isso, ok, melhorou, tá? Fui para os Estados Unidos, estava bom, mas não estava bom. Aí que eu comecei a estudar neurociência. E aí eu entendi que tudo é científico, não é nada espiritual, não é nada assim esotérico, é ciência pura. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu perguntei a você, olha a distância que nós estamos. Como é que eu estou falando com vocês? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, isso não era possível. 15 anos atrás, isso não era possível. Então, o que aconteceu? A neurociência foi expandindo e foi trazendo possibilidades para nós. E hoje nós temos um aparelho, mas o maior aparelho que nós temos é o nosso cérebro, que nós temos que usar de maneira correta. Então, quando eu fui entendendo isso, eu falei, ah, caramba, tenho... E assim, comprem os livros, estudem, debatam sobre isso com a Elisete. A Elisete tem muito conhecimento disso, né? E qual é a melhor forma de ter uma vida melhor e conservar essa vida? Então, o que aconteceu? Eu fui estudar Joseph Murphy, fui estudar Joe Dispenza, porque eles são... Olha uma coisa interessante, eu ouvi numa palestra sobre os segredos da mente milionária. Então, o autor dos Segredos da Mente Milionária, um rapaz perguntou para ele assim na palestra, por que eu faço tudo que está no livro e não dá certo? Aí ele respondeu assim, porque você tem que sentir. Mas no livro está escrito isso? Para quem já leu? No livro está escrito isso, que você tem que sentir? Não. Não. Essa é a chave. Então, você tem que sentir, mas ele não conta isso, porque talvez nem ele soubesse. Então, não adianta ficar repetindo, se você não trazer daqui do coração. Então, quando eu fui estudar neurociência, que eu fui fazer cursos de hipnose, curso de uma série de outras coisas, dentro do Axis também, eu fui entender uma coisa que eu jamais tinha entendido. Não adianta falar da boca para fora. Você está só repetindo. A repetição ajuda? Ajuda. Mas o sentimento, porque o coração é magnético. Hoje está provado pelo Instituto HeartMath, que é o Instituto a Matemática do Coração lá nos Estados Unidos, que o coração tem neurônios, igual ao cérebro. Então, você tem que aprender a pensar com o coração. Se você aprender a pensar com o coração, você
expande. E aí as respostas vêm para você. Porque o pensamento é elétrico e o sentimento é magnético. Então, o grande segredo que eu aprendi, perguntas e sentimento. Foi de um dia para o outro? Não, foi persistência. Eu fui atrás, eu fui estudar. Aí eu aprendi uma coisa, que dos 0 aos 2 anos, a criança está na emoção e no sentimento da mãe. Se a mãe está triste, a criança está triste. Se a mãe está alegre, a criança está alegre. Se a mãe está magoada, a criança está magoada. Se ela está com raiva, a criança está com raiva. A criança não distingue. Aqueles sentimentos passam a ser dela. Por isso, quando a criança está doente, na medicina chinesa, a gente trata a criança, mas trata a mãe também. Porque quando você trata a mãe, você trata a criança. Porque é uma questão de energia. Então, como eu estava falando, eu estou aqui, blá, 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 eu estou emitindo ondas e partículas que estão num fiozinho imaginário aí que ele existe, não tem nenhum fio ligado entre a gente, mas o que eu estou falando aqui está chegando para vocês. E o meu sentimento... Oi. A Vanessa perguntou um exemplo de como pensar com o coração. É sentir aquilo que você está pensando. Então, essa é a grande chave. Da Vanessa tem duas perguntas, perdão. Ela pede aqui como se abrir para o receber e deu um exemplo prático de pensar com o coração. Então, voltando para responder isso, eu vou voltar ao que eu estava falando agora. Que do 0 aos 2 anos, a criança está na energia do sentimento da mãe. Dos 2 anos aos 7, a criança está num estado hipnótico, que o cérebro dela não raciocina, tudo ela recebe como verdade. Então, se os pais estão brigando, aquilo para ela é o normal. Se os pais falam que está difícil, que não tem dinheiro, se ela vive uma vida de escassez até os 7 anos, ela vai levar isso para o resto da vida. Só que é num processo inconsciente. Aí, como aconteceu comigo, luta, trabalha, vai, faz, ganha dinheiro e fica bem. Chega um ponto que ela começa a voltar para o que era antes, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma infância de rejeição, eu tive uma infância de escassez, de abandono. Eu fui criança de rua, né? De viver na rua mesmo. E eu nunca tive nada de meu quando eu era criança. E isso ficou gravado no meu sistema ali, porque a nossa mente é um computador. Ficou gravado ali. Eu nunca tive uma casa, eu nunca tive uma cama minha, uma boneca, um brinquedo, nada, nada, nada era meu. E a situação se repetiu 2 vezes. Uma vez quando eu tinha uns 30... Não, eu tinha uns 25 anos, que eu casei, de repente nós perdemos tudo, eu mandei os meus móveis para a casa da minha sogra deu tudo que era meu para os outros, eu fiquei sem nada. Aos 74 anos aconteceu a mesma coisa, né? Foi distribuído tudo que era meu. Mas aonde que está essa mecânica? Pessoas estudadas, pessoas inteligentes, meu marido era um ótimo empresário, ganhamos muito dinheiro e, de repente, em 2 anos, foi tudo. Eu não conseguia entender. Não, era a energia que eu tinha gravada, era a energia que eu tinha gravada no meu subconsciente. Era de escassez, de pobreza, de abandono. Então, chega mais ou menos nos 45, 50 e pouco,
a gente retorna e isso é provado cientificamente. Não estou falando coisas que eu inventei ou que eu li por acaso. Não. Isso é científico. Se vocês entrarem para estudar neurociência com esses neurocientistas de agora, da atualidade, vocês vão ver que eles provam cientificamente que isso é real. E aí, como eu faço? O ciclo se repete, né, Inês? O ciclo se repete. Eu não posso ser maior do que o meu pai, eu não posso ser... Se meu pai era pobre, se a minha vida era pobre, como é que eu vou ser rico agora? Né? O nosso subconsciente não deixa. Porque qual é a sua verdade? A sua verdade é pobreza e escassez. Você não aprendeu o que é ser riqueza, ser rico. No meu caso, eu estava rica, mas eu não era rica. A minha essência não era de riqueza, era de pobreza. Aí, estudando, indo atrás, aprendendo, eu fui estudar sobre isso, sobre a coerência do coração, que o coração é magnético, o coração pensa. E como é que você pensa com o coração? Em primeiro lugar, vamos fazer uma limpeza. Eu me proponho até, num próximo encontro, passar para vocês como é que a gente faz essa limpeza, de um ponto, de uma forma específica. Né? Limpar essas informações de infância, limpar esse HD, limpar esse computador, e depois começar a colocar novos programas, que são programas de prosperidade, programas de saúde, programas... Eu estou com 82 anos e eu não vou em médico, eu não tenho... Aquilo que eu já falei para vocês. Tenho a garrafinha da Nippon Flex com o negocinho lá dentro. Isso. Porque eu acredito que o universo traz para a gente o que a gente precisa. Porque quando você faz uma pergunta, que consciência eu preciso ter aqui? O que eu faço agora? E deixar solta para o universo? Como eu fiz inconscientemente, sem saber, que eu entreguei para a árvore lá no quintal, falei, não vou fazer mais nada, acabou. O que eu fiz? Eu desapeguei. Eu soltei. Eu confiei. Então, quando você confia realmente e você faz as perguntas, o que acontece? Abre-se possibilidades. O campo quântico é imenso. Agora, nós podemos falar de campo quântico para qualquer pessoa? Nós vamos estar levando... Então, mas se você usar para você esses conhecimentos, você vai passar a atrair pessoas que vão seguir a sua linha. Você não vai atrair mais pessoas que vão te sacanear, vão te prejudicar. Porque você entra numa nova frequência. Olha a Elisete aí, me encontrou. Fala. Não é, Elisete? Como é? Eu Olha estava a Elisete vibrando aí que numa me ótima encontrou. frequência, ué. É. Eu trouxe o Eduardo. Não é qualquer um que encontra a Elisete, não, viu? Não, foi a Elisete que me encontrou. Eu fui achado. O universo me trouxe a Elisete até a mim. Mas... Pode ter certeza. Então, e não é a primeira vez que acontece comigo, não. Outras vezes na minha vida eu tenho histórias que acontece isso. Legal, Eduardo. E isso aí, agora, o que às vezes impede, viu, Eduardo? O que impede a gente de seguir na mesma rota? Por que a gente tem altos e baixos? É porque, na verdade... a nossa caixinha... A caixinha, né? Então, na verdade, é assim, né? A caixinha lá do passado... A caixinha.
ela faz com que a gente desacredite do que está acontecendo, entendeu? Você falando aí, Inês, está passando um filme aqui na minha cabeça. Exatamente. Aconteceu comigo assim. Então, qual é o grande? E aí, como é que limpa essa caixinha, Inês? Você não consegue manter. Então, isso aí já é uma coisa que nós vamos fazer, podemos aprender. Eu não sei se hoje a gente não conhece o processo, ela pode até passar se ela achar que deve, senão eu passo para vocês, porque é todo um processo que a gente faz, que eu também preciso explicar qual é a dinâmica disso, para não ficar essa coisa de que é milagre. Milagres existem? Existem, nós criamos milagres todos os dias na nossa vida. Mas a coisa você está com a caixinha cheia, então 95% do tempo você está usando o que está lá na caixinha, no teu subconsciente. Só 5% você está na consciência. E isso é provado cientificamente. Você passa o dia fazendo tudo no automático. E só 5% você está na consciência mesmo. E aí, como é que eu faço isso? Como a Vanessa perguntou, né? Vanessa, começar já a partir... Eduardo. Vanessa, né? Uhum. Então, qual o primeiro passo? É começar a sentir realmente, tá? Eu vou num cliente, né? Baixa as suas barreiras, baixa as suas barreiras, baixa as suas barreiras. Massageia o seu cardíaco. Suaviza. O que é baixar as barreiras? Tirar tudo aquilo que você vai... Ai, porque eu vou dar um soco de café, aí eu vou fazer. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você já sabe o que fazer. Só faça com o coração. Faça com amor. Isso muda tudo. Muda tudo na vida da gente. Se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou de coração, sabe? De coração, trazendo para vocês aquilo que foi bom para mim, aquilo que foi experiência para mim. Muitas vezes a gente vai num cliente e não deu certo, ok. O que eu faço com isso? Que consciência eu preciso ter aqui? Então, que consciência? O que eu preciso saber? O que eu preciso entender aqui? Aí pode... Não era a hora, não ia dar certo. A Elisete mesmo, a gente teve muita experiência de pessoas que compravam, a gente forçava a venda, depois a pessoa ficava com tanta raiva da gente que o colchão não funcionava, o aparelho não funcionava para ela. Ele quebrava, a pessoa não tinha os resultados, aí ficava falando mal, e a energia que nós recebíamos disso era uma energia muito pesada. Então, quando você começa a entender que a energia que você manda para o outro, você recebe de volta, que não é o que você fala, mas o que você sente, né? É que você começa a ficar mais lúcido. Você começa a... Opa! Quem vai ser contribuição para mim hoje? Deus me mostra. Quem fala Deus, universo, para mim é uma energia maior que está no nosso campo, que nos dirige, né? Eu já fui muito religiosa, hoje eu acredito em Deus, um Deus único, que ele está ali só para dizer sim para a gente. Né? Se eu falar foi difícil, ele fala, tá bom, foi difícil. Né? Ai, eu não acredito, tá bom. Ele só fala sim para a gente. Então, essas mudanças não vem da noite para o dia, é um treino. Eu estava no avião, voltando para casa, e eu olhei para mim, eu já estava com mais ou menos 60 anos, eu tinha ido ver a minha netinha nos Estados Unidos, e
quem mandava passagem, mandava tudo, era minha filha, né? Porque eu, por mim, eu não saía do lugar. E eu, dentro do avião, eu comecei a pensar. Falei, gente, eu não estou sentindo falta da minha neta, eu não estou sentindo falta da minha filha. Para mim é tudo meio indiferente. O que está acontecendo aqui? Aí caiu uma ficha. Quando você faz a pergunta, a resposta vem. Você nunca amou ninguém. Como assim? Eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos. Como eu nunca amei ninguém? Você nunca foi amada. Se você nunca foi amada, você não sabe o que é o amor. Falei, caramba, é verdade. Eu não tenho amor pelas pessoas, eu não tenho amor pelos meus netos, pelos meus filhos. Cuidei muito bem, fui uma excelente mãe, mas amor aqui, aquela coisa de sair daqui de dentro do meu peito, não. E aí foi quando eu comecei a exercitar. É um exercício. E hoje eu vou falar para vocês. Hoje eu amo. Hoje eu amo as pessoas que estão na minha vida. Hoje eu amo tudo. Tudo para mim, sabe, me faz sentir. Então, mas como que eu fiz isso, gente? Como que eu pude? Porque eu fui criando a cada dia eu exercitando. Eu parava, respirava, botava a mão aqui no meu peito, eu olhava para o meu coração, assim, com os olhos fechados, assim, gente, eu quero aprender a amar. Como eu posso fazer isso? E aquela energia foi aparecendo, aquela energia foi se criando, né? E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. E aí, eu não sei que horas são, não sei quanto tempo nós temos, porque a história foi crescendo, crescendo, e hoje, eu com 82 anos, eu consigo fazer mais dinheiro do que os meus filhos. Isso é forte. Como isso é possível? 82 anos. Parabéns. Consigo fazer mais dinheiro do que os meus filhos. Gente, os filhos dela têm tudo nível, são tudo universitários. Ela estudou tudo isso. Parabéns. Depois dos 75 Então, anos. gente, depois dos 75 anos, porque quando meu marido faleceu, eu tinha 74. Aprendeu Até inglês, então, fala inglês sim, fluente, depois de 75. sim. Por quê? Eu domino a minha mente me obedece. Eu sou a entidade maior aqui. Eu sou a entidade maior, então eu domino a minha mente. Eu falo inglês perfeitamente. Eu não falava, mas eu falava, eu falo inglês perfeitamente bem. Então, as histórias que eu tenho na minha vida, depois que eu comecei a me trabalhar, e trabalhar principalmente o coração, as coisas mudaram. Você para de olhar para as pessoas como números, para de olhar para as pessoas como se elas fossem salvar a sua vida. Não. Como eu posso trabalhar em mim para que eu possa atrair? Como eu posso ser uma pessoa melhor para que as pessoas me vejam com amor, para que as pessoas confiem em mim e que as pessoas certas venham até mim? A gente para de dar tiro para o escuro e começa a atrair as pessoas certas. Hoje, eu não faço mais nenhuma divulgação do meu trabalho. Não vou começar a fazer curso, vou começar a fazer isso que eu estou fazendo com vocês, mas tudo no seu tempo.
porque não adianta eu forçar nada, porque eu não vou conseguir. É tudo no seu tempo, na leveza. Como a minha vida pode ser mais leve, como a minha vida pode ser mais divertida, como eu posso ser mais próspera, sabe? Essas perguntas abrem possibilidades. E na próxima, se vocês me convidarem para uma próxima, Está eu vou convidada. trazer para vocês. Sexta-feira que vem. Eu vou trazer para vocês porque às vezes tem coisas que o nosso subconsciente esconde da gente. Ele não traz. Às vezes precisa de uma ajuda, né? Mas eu já tinha superado muito hipnose clínica e eu ainda estava patinando em algumas coisas que eu não estava conseguindo entender. Aí eu falei para o professor, né? Tinha 120 pessoas na sala, era um curso aqui em Florianópolis, presencial. E eu fui rejeitada 3 vezes, né, na minha infância. E aquilo ficou muito forte, mas eu negava aquilo, porque eu achava que eu tinha superado tudo. E aí eu levantei e falei, professor, eu vim aqui, eu não vim fazer mais um curso para atender as pessoas, porque eu já tenho ferramenta suficiente. Eu vim aqui para ser tratada. Eu tive a coragem de dizer para ele, eu vim aqui para ser tratada. Aí ele me chamou na frente e fez um trabalho comigo de meia hora, na frente de 120 pessoas. E eu trouxe aquela minha infância que eu não trazia, porque era muito ruim, era muito dura, era muito, sabe? Então, se eu fui rejeitada 3 vezes, eu também me rejeitava. Então, eu não entrava no receber, porque eu não merecia receber. E aí ele fez esse tratamento comigo, na frente de 120 pessoas, está no YouTube. Depois eu vou passar para a Elisete, para vocês verem o que é você baixar suas barreiras e se permitir ser tratado. Elisete, do Lucas Naves. Legal. Vulnerabilidade, né, Inês? Você está na vulnerabilidade, né? Na vulnerabilidade. Você se despe de toda arrogância, de todo orgulho e fala, estou aqui para receber. E olha, foi maravilhoso. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo, eu passo para a Elisete, se vocês tiverem paciência de ver, né? Vocês vão ver uma pessoa ali, tratamento. E serve para a entregando gente, serve para cada um também. O tratamento do outro, quando você assiste, você vai Aprende o limpar em caminho. você também. Aprende o caminho. Então, olha, é uma coisa muito forte, né? Essa questão da energia que a gente nunca tinha trabalhado antes, porque a gente não aprendeu assim, a gente aprendeu que a gente tem que correr atrás, que quem não estuda não prospera, não. Mentira. Matar um leão por dia! Tem que matar um leão por dia! Eu sou uma mulher guerreira. Hoje, quando alguém me chama de guerreira, eu peço, não, filho, não, guerreira não. Guerreiro sangra, né? Não, então, eu já falei isso para você, Eduardo. Guerreiro sangra. Guerreiro sangra, eu Guerreiro aprendi. tem que matar, guerreiro tem que sangrar, guerreiro tem que, né? Tô fora. É trabalhar a energia mesmo.
Quando a gente começa a aprender a trabalhar a energia e limpar essa nossa caixinha de tranqueiras que a gente trouxe da família, dos ancestrais, que está tudo ali nas memórias, vem vindo nas memórias, passa no nosso DNA. E a gente não sabia disso. A gente achava que era só lutando que a gente ia conseguir. E isso é mentira. Pessoal, Isso é deu 9h16, então é o seguinte, não dá tempo de passar tudo. Vocês querem um próximo presente para concluir isso que Não, começou? O que vamos vocês perguntar acham? Claro. para a Inês se ela Sim. gostaria de vir. Né, Inês? Próxima Quem quer, sexta-feira. escreve aí para nós, então, se sim, que daí... Eu quero. Ó, o meu já está Eu na fiz... voz. Já. Com Aí, certeza. Próxima aí ficou sexta-feira. gravada essa aula, eu vou jogar lá no Maratonas e mando o link para vocês. No Maratona ficou gravado, tem gravação. Deixa eu parar a gravação, peraí. Vou parar a gravação, então, pode ser? Parei a gravação. Ok. Então, é uma reprogramação que eu aprendi com Bob Proctor, que se vocês procurarem Bob Proctor, aí vocês vão encontrar. E muita coisa interessante dele. Aprendi muito com ele. E aí ele diz assim, comece agradecendo como se você já tivesse. Não espera ter para agradecer. Então, eu vou só dar uma reprogramação aqui, que depois vocês podem escrever. É assim, sou muito feliz e grata pelo dinheiro que vem para mim agora, em quantidades cada vez maiores, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Ele recomendou, e eu fiz, você escrever, pegar um caderno e escrever todos os dias 10 vezes essa programação. Porque você não teve essa programação na infância. Se a gente tivesse tido, nós não estaríamos aqui nesse encontro agora. Então, é porque nós não tivemos essa programação do dinheiro. Então, você já olha como se você já tivesse, como se já tivesse acontecendo. Usa a coerência do coração. Sente quando você estiver falando. Eu, às vezes, ando na praia aqui repetindo. Estou muito feliz e grata, mas bom, põe a mão aqui mesmo, né? Estou muito feliz e grata. Agora que o dinheiro vem para mim em quantidades cada vez maiores. Então, sente o dinheiro vindo para você. Através de múltiplas fontes e de forma contínua. Gratidão, gratidão. Como eu posso ter mais disso com total facilidade? Então, assim você sente dentro do seu coração que você já tem isso. Então, isso é a coerência coração e mente que os neurocientistas estão trazendo para nós hoje. Certo? Desculpa ter falado demais. Não vou pedir desculpa, não. Mania, né? Então, a gente tem mesmo, né? Tá sempre se desculpando, que é uma coisa também que é um vício. Mas gratidão por me ouvirem, por me darem a oportunidade de trazer para vocês com muito amor esses conhecimentos que criaram mais na minha vida e estão criando cada dia mais. Gratidão, Obrigado. Inês. Obrigado. Gratidão. Obrigada, Inês. Mesmo. Eu tenho acompanhado a Estou Inês muito... e Obrigado. cada dia que passa, a cada dia que passa, é incrível, gente. Eu acompanho a Inês, a minha amiga, a gente às vezes fica falando horas e horas no telefone. Incrível! A cada dia que passa, ela está mais lúcida. A cada dia que passa, ela está mais bonita.
A cada dia que passa, tem dia que ela tá andando na praia, gente, de roupinha de banho, assim, é incrível de ver os comandos que ela dá para o corpo levantar, o bumbum Tem levantar, comando o para peito tudo. levantar. É lindo Isso. demais. Você falou A gostosa gente aqui. pode dar comando para